Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a pastora Andy Medrado, esse é o pastor Arthur e hoje nós vamos dar continuidade ao novo formato da série Falando de Deus. O chat vai estar aberto, deixem comentários, se você precisa de oração, deixa um pedido de oração lá. Se você quer contar um testemunho, pode contar, nós vamos estar ao final do culto orando por vocês. Você ainda que não se inscreveu no meu canal, se inscreve, deixa o seu like e compartilha com seus amigos. Um grande beijo, espero que seja bênção na sua vida. A Bíblia diz em Isaías 53:4: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Males deste mundo, Deus nos vale sós. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro pra remir a mim. Sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso. Ele cura sim, só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, demos-lhe louvor. Glória, cânticos e hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim, seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, Cristo cura sim,
aleluia. Cristo cura sim, seu amor por nós é isso, Ele cura sim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim, Ele cura sim. Aleluia. A paz do Senhor, é uma alegria estar aqui com vocês novamente, irmãos. Eu espero que Deus fale grandemente ao seu coração. Eu quero apresentar para vocês o Bambino, é o nosso gato, que é muito carinhoso, ele adora um carinho. Às vezes ele fica um pouco estabanado e ele acaba mostrando as suas garras, né, que são bem grandes e afiadas, assim como os dentes, para brincar e acaba às vezes até nos machucando. Mas ele não faz isso de propósito. É o instinto dele de brincar, é a forma dele de brincar. Esse gato deve pesar entre 5 e 6 quilos, mais ou menos, mede em torno de 35, 40 centímetros e tem uma altura aí também de uns 30 centímetros. É um gato grande, um gato bonito. Agora vamos imaginar se o tamanho dele fosse 10 vezes o que ele é. Seria um gato de aproximadamente 3 metros de comprimento. E se o peso dele fosse 40 vezes o peso dele, seria um gato de aproximadamente 200 quilos para mais. Um belo gato, um gato grande. E se esse gato aparecer em nossas vidas, esse gato grande, assim como apareceu na vida de um homem de Deus, o que nós faríamos? A palavra de Deus nos conta a história de um homem chamado Daniel que teve que enfrentar um gatão. Na verdade, não foi um gatão, foram vários gatões, gatos que eram leões. E isso aconteceu na vida dele, é uma história muito conhecida, tem livros que contam dela, tem filmes que também retratam, né, esse momento, que ele foi lançado em uma cova de leões porque foi tramado contra ele uma armadilha. Foi preparado contra ele uma armadilha. E ele precisou passar por esse momento de luta para aprender o que Deus tinha em relação à sua vida e qual era o propósito de Deus para a sua vida. A história nos conta, né, que Daniel era um homem de oração. Ele buscava a Deus 3 vezes ao dia. Ele se dirigia à sua sacada, à sua janela, com vista para a cidade, e lá ele ajoelhava e orava ao Senhor. E por 3 vezes ao dia ele repetia esse mesmo gesto para agradecer a Deus por tudo. Tudo que Daniel fazia, em tudo que Daniel punha as mãos, era próspero, era abençoado, e isso incomodava muita gente. Muito similar ao que acontece hoje em nossas vidas. Quando Deus nos usa e nos usa para abençoar o local onde nós trabalhamos, a nossa vida, a nossa família, isso acaba incomodando muita gente. E aqueles que se incomodaram com a prosperidade de Daniel, com a forma com que Daniel era abençoado, prepararam então uma armadilha, prepararam então uma cilada contra a sua vida. Diz que os governadores e os satrapas, que eram os chefes de província, editaram um decreto que aos olhos do rei Dário era algo bom para ele. Um decreto que tinha apenas um objetivo, que por 30 dias todo o povo, todos os súditos, só poderiam adorar, só poderiam clamar ao nome do rei Dário. E aos olhos do rei, ele se alegrou. Aí entra o ego do homem, a arrogância do homem, a soberba do homem, em que deixa ele cego e ele acaba tomando decisões que depois ele vai a se arrepender. E ele assina esse decreto e ele permite
que o decreto seja publicado. E diz a palavra de Deus que o decreto do rei era irreversível, era irrevogável. Nem o próprio rei poderia cancelar, nem o próprio rei poderia voltar atrás naquilo que ele havia decretado. E após a decretação daquele decreto, Daniel, como de costume, como de rotina, como ele sempre fazia diariamente, foi a buscar ao Senhor, de joelho ele orou e clamou a Deus. E aqueles que tramaram contra eles, levaram até o rei e denunciaram Daniel ao rei, porque ele estava quebrando, ele estava ferindo um decreto real. E o que aconteceu depois? A palavra de Deus em Daniel 6:16 diz que então o rei Dário ordenou que trouxesse Daniel para ser lançado à cova de leões. Diz a palavra também que o rei tentou de tudo que tivesse ao seu alcance para tentar mudar aquele quadro, mudar aquele cenário, para tentar impedir que Daniel fosse lançado à cova dos leões. Mas, como dizia a palavra, o decreto do rei era irrevogável, irreversível. E falando o rei, então, a Daniel, com a única esperança que ele tinha para poder salvar a quem ele amava, ele diz a Daniel o seguinte: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Veja o ímpio declarando que Deus poderia salvar Daniel daquela situação. O ímpio declarando que ele, mesmo sendo um rei dos homens, não tinha poder para mudar aquele quadro. Mas o Deus de Daniel poderia mudar aquele quadro, aquela sentença. E no versículo 17 diz assim: e foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel, com o anel dos seus senhores, para que não mudasse a sentença acerca de Daniel. A situação estava selada. Não havia, aos olhos do homem, como mudar aquele quadro, como mudar aquela cena. E Daniel, então, estava enfrentando dois grandes problemas. O primeiro, ele estava numa cova, úmida, escura e sozinho. E o segundo problema, ele tinha como companhia leões, algo que ele não poderia dominar. Era muito maior do que ele poderia tentar suportar. Então, Daniel precisava usar alguma arma para enfrentar aquela situação. Ele não tinha nada à sua disposição. Então, o que ele fez? O que ele sempre fazia, todos os dias, e todos os dias 3 vezes, ele ajoelhava e orava ao Senhor. Então, ele diz que ele ajoelhou naquela cova de leões e orou ao Senhor. Observem algumas singularidades de Daniel dessa passagem com as nossas vidas atualmente. E a inveja das pessoas que nos lançam, que nos cercam por armadilhas contra nós, para tentar nos destruir, para tentar nos humilhar. Decretos que são proferidos para nos colocar em situação de desvantagem. Tentativa de nos afastar da presença de Deus, de abalar a nossa fé. Corremos risco de sermos devorados por algo que não temos como derrotar. O problema bate à nossa porta e aos nossos olhos não vemos saída, mas temos que enfrentá-lo. O problema é superdimensionado, porque ele é muito maior do que nós imaginamos. Para nós, não temos controle daquela situação. E como fazer para podermos sair livre e sairmos vitoriosos? O que levou Daniel a sair dessa situação? Como ele transformou uma adversidade em bênção? Daniel tinha qualidades. Ele é um homem que obedecia à voz de Deus. Ele orava a Deus 3 vezes ao dia, ele buscava incessantemente a Deus. Ele era um homem dedicado naquilo que ele fazia. E ele era amado pelo rei, por ser um homem dedicado, por ser um homem que tudo que ele punha a mão se tornava em bênção. E diz a palavra que mesmo com todas essas qualidades, mesmo com todos esses diferenciais, isso não pôde impedir que ele passasse por aquela prova, que ele fosse lançado em uma cova, ele tivesse que enfrentar leões. Na cova,
Daniel não tinha controle sobre os leões, não tinha controle da situação. A cova estava cerrada por uma pedra e estava selada. Daniel não tinha como escapar dessa tribulação. E a pedra que fechava a cova, que estava selada, era como se fosse uma sentença de morte para a sua vida. Se olharmos esse quadro com os olhos carnais, com os nossos olhos, nós vemos uma situação injusta contra alguém que nada fez de errado. Qual a diferença dessa passagem com relação àquilo que muitas vezes nós enfrentamos? Qual a diferença com o nosso dia de hoje? Enfrentamos lutas que achamos ser injustas. Enfrentamos situações, somos colocados em situações de grande provação. Somos humilhados e testados ao limite. Somos provados ao extremo de nossa capacidade. Imagine-se em uma cova úmida, escura, solitária, com as únicas coisas que estavam te acompanhando seriam leões. Como você se sentiria? O que passaria na sua cabeça, na sua mente, tendo que enfrentar uma situação totalmente adversa e inesperada, frente a frente com animais enormes, com os quais você não tem forças para vencer? Qual foi a arma de Daniel? Em quem ele buscou a sua força? E quem ele buscou socorro? Diz que Daniel orou, diz que Daniel clamou. Está chegando o tempo, meu irmão, minha irmã, em que você vai sair dessa cova. Está chegando o tempo em que Deus vai tirar você desse lugar de adversidade. Está chegando o tempo que Deus vai nos livrar dos problemas, vai nos tirar para algo maior que Ele tem a nos entregar. O nome de Deus será então glorificado através das nossas vidas, através da nossa aprovação. Deus quer que nós cresçamos espiritualmente. Deus quer que nós ganhemos intimidade com Ele. Foi a oração de Daniel que moveu o coração de Deus, que trouxe o anjo àquela cova, que fechou a boca dos leões. Foi a oração de Daniel que operou o milagre naquele lugar. Foi o clamor de Daniel que mostrou aos homens que havia um Deus sobre sua vida. Diz lá no versículo 20 do mesmo Daniel 6, que quando ia se aproximando da cova o rei Dário, ele não dormiu a noite inteira, diz a palavra. Ele não conseguiu ficar em paz com aquela situação. Diz que ao se aproximar da cova, ele clamou, ele chamou a Daniel com uma alta voz e disse: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Ele tinha esperança que Deus poderia operar um milagre. Ele sabia que todos os seus recursos, ele sabia que a sua força como homem, nada podia fazer mais. Estava selada uma situação, a cova estava selada, a situação sobre a vida dele estava selada, como acontece com nossas vidas. A situação às vezes fica selada. Então, ele escuta a resposta de Daniel: ó rei, vive para sempre. Observe o quão Deus é maravilhoso, porque ele usou uma situação de adversidade, de grande provação, para mostrar que ele é Deus. O Deus que muda a sentença do homem, o Deus que quebra o selo que o homem coloca, o Deus que rompe cadeias, que quebra correntes, operou naquele lugar. E tudo aquilo que era para ser uma cena de tristeza, de amargura, de derrota, se transformou em uma cena de glorificar o nome do Senhor, do homem reconhecer a Deus como sendo Deus que cuida dos seus escolhidos. Ali o rei Dário entendeu o chamado de Deus sobre a vida de Daniel e o nome do Senhor foi glorificado. O que Deus quer para a sua vida, meu irmão, minha irmã, é te dar a oportunidade de viver uma experiência sobrenatural com o Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado através do operar de Deus sobre a tua vida. A sua luta, a sua situação pode parecer um leão, como contado na passagem anterior de Davi, que enfrentou o gigante. O gigante de Daniel eram os leões.
Mas da mesma forma que o gigante de Davi foi colocado por terra, o gigante de Daniel foi impedido de tocá-lo. Até os animais obedecem à voz do Senhor. Então obedeça à voz de Deus, porque Deus tem milagres sobre tua vida e Ele vai te dar vitória em Cristo Jesus. Eu quero chamar a minha esposa, a pastora Ange, para nós orarmos por você que assistiu a esse culto e ouviu essa palavra do Senhor. Feche teus olhos, onde você estiver, abaixa a tua cabeça, se prepara para ouvir o Senhor falar ao teu coração. Querido e amado Deus, em teu nome, Pai querido, nós agradecemos por esse momento, pela palavra a qual trouxeste aos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa agora estar visitando a cada um dos ouvintes que estão, Pai, querendo assistindo esse culto, Pai. E que teu Espírito, Pai amado, enche a vida deles, Pai. Eu não conheço as suas vidas, não conheço as suas lutas nem os seus problemas, Pai. Mas eu conheço um Deus, Pai, que livrou o teu servo, Pai, da boca de leões, Pai querido. Que livrou o teu servo, Pai amado, de uma cova que estava selada. Tu mudaste uma determinação do homem, tu mudaste um decreto, Pai querido, para abençoar o teu escolhido. Muda agora, Pai querido, o decreto sobre a vida dos teus filhos e tuas filhas, Jesus. Pai. Muda esse quadro, essa situação de luta, Pai, de humilhação, Pai, de tristeza, que tem trazido dor, que tem trazido amargura ao coração, Pai. Transforma essas vidas, Pai. Entra com a providência, Pai querido. Abençoa, Pai querido. Livra da boca do leão, Pai. Manda teu anjo, como tu mandaste a Daniel, a visitar as tuas filhas e filhos, Pai querido, para que haja milagre hoje, Pai. É que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. E você, já falou de Deus para alguém hoje? Eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse culto. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, você se inscreve, faz um ACC, você assiste aos vídeos, curte e compartilha com teus amigos. E eu espero que vocês estejam gostando. Deixe seus comentários, tá certo? Até o próximo domingo. Um grande beijo. Deus abençoe. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Seu amor